No caso, se eu estiver errado, por favor, me corrija. No caso do ministro André Mendonça, dele receber aquela ação, acho que foi o mandado de segurança que o senhor entrou, ele se tornaria prevento, né? Seria o juízo, para a gente explicar aqui para os nossos ouvintes, o juiz que receberia ali os recursos desse processo no pleno. Esses embargos infringentes, então, sendo interposto pela defesa, se o André Mendonça, o ministro André Mendonça, receber a sua ação, ele seria o relator desses embargos infringentes? Se a minha memória não falha, Borgo, o plenário não tem ministro prevento ainda da trama golpista, tá? Porque todas as vezes que foi para o plenário foi em sede de liminar que não fixou competência. O que acontece? Só para recapitular para as pessoas. Lembram que nas proximidades ali da audiência, na proximidade da audiência do Felipe Martins, que é o núcleo 2, eu fiz um mandado de segurança. Esse mandado de segurança, por uma questão de sorteio, uma questão divina, né, Pitoli, caiu para o André Mendonça. O André Mendonça, Borgo, como você bem disse, ainda não analisou o meu mandado de segurança. O André Mendonça, que está na segunda turma, né? Ele ainda não analisou o meu mandado de segurança. Fato é que, ao analisar o meu mandado de segurança, ainda, Borgo, que ele negue meu mandado de segurança, mas se ele analisar, ou seja, se ele conhecer, ele analisa, ainda que ele negue, ele pode ser o relator dos recursos do plenário. Então, a primeira turma tem o Alexandre de Moraes como relator da trama golpista. Então, a trama golpista está com o Alexandre de Moraes na primeira turma. Quando esse caso sair da primeira turma e for para o plenário, poderá ser o relator o André Mendonça. Então, Pingou. imagina. Pingou. Doutor, no caso, os embargos infringentes, então, teria a possibilidade do André Mendonça vir a ser o relator. Sim, se ele receber o assim seu mandado de quiser. segurança. Se ele assim quiser, porque com o meu mandado de segurança que está na mesa dele, se ele conhecer do meu mandado de segurança, automaticamente ele vai se tornar prevento dos recursos da trama golpista quando forem para o plenário. Então ele tem a possibilidade de ser o Alexandre de Moraes no plenário, ou seja, ser o relator dos recursos quando chegar no plenário e ele ser o relator do final da trama golpista. O André Mendonça tem a possibilidade de ser o salvador do Brasil. Essa é a verdade. No mínimo, então, o ministro extremamente evangélico, né, que ele tenha... Terrivelmente evangélico, ele tem o pleno conhecimento da Bíblia, né, que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado, ele poderia, no mínimo, estender esse processo até após as eleições em 2027, né, onde nós teríamos o novo presidente da República. E com um detalhe aí, que eu acho que é importante também. Estendendo esse processo, então, o Bolsonaro não estaria condenado, nós teríamos o ano que vem, no Tribunal Superior Eleitoral, Cássio na presidência Nunes Marques e na vice-presidência André Mendonça. Então, aí abre-se uma possibilidade de fato para que a gente veja que Bolsonaro poderia, disputando em a eleição. tese, num recurso... O André Mendonça pode conceder ao presidente Bolsonaro a possibilidade de ser candidato a presidente em 2026. Então está olha a importância, nas mãos do ministro André Mendonça está esse processo da trama golpista e a eleição do presidente Bolsonaro. Eu vejo, olha só, eu posso dizer que eu sou um terrivelmente evangélico também. Aí, Vitória. Eu sou um cara muito crente, eu sou muito cristão e assim, tudo que eu faço, eu oro muito, eu coloco todos os meus processos nas mãos de Deus. E quando a gente fez esse mandado de segurança, não foi diferente. E veja que eu vejo a mão de Deus nesse caso, tá? Por quê? Eu tenho proximidade do tamanho de zero com o André Mendonça, eu nunca apertei a mão dele na minha vida, eu não tenho o celular dele, para que fique bem claro, tá? Ele provavelmente não saiba que eu existo. Mas o André Mendonça me parece ser um juiz, me parece ser uma pessoa justa. Eu já vi vídeos dele em cima de um púlpito, na condição de pastor, pregando sobre justiça. Então, quando eu vejo que o meu mandado de segurança, por um acaso, né, que para nós que somos tementes a Deus não existe por acaso, cai na mão dele, veja só, era plantão, era final de semana, era plantão, não, era feriado no Brasil, era feriado. Eu já estava certo que esse mandado de segurança, Pitoli, cairia para o Fachin, porque o Fachin era o ministro plantonista. Só que por algum motivo o Barroso viajou e o Fachin foi a presidente.
Então, em razão disso, o meu mandado de segurança teve uma redistribuição que poderia ter caído pro Dino, pro Alexandre de Moraes ou pro André. Essa redistribuição caiu pro André Mendonça. Poderia ter caído pro Dino ou pro Alexandre de Moraes. Então, nunca o André Mendonça teria um caso da trama golpista na mão dele. Nunca. Agora, E agora, com esse meu mandado de segurança na mão dele, se ele conhecer do meu MS, ele se torna relator. Agora, Vitória, eu vou abrir um bastidor aqui pra vocês, tá? Que fique bem claro. O meu contato com o André Mendonça é tamanho de 0. Eu sequer pedi reunião e agenda com ele. Não pedi nem pra despachar com ele. Tá? Não mandei e-mail pro gabinete, nada. Porque eu, como advogado, eu tenho essa possibilidade de pedir pra conversar com ele. E ele tem que me receber. Então, se eu ligar no gabinete, eu na condição de advogado do caso, eu quero falar com o ministro, ele tem que, pelo estatuto da OAB, me receber. Mas, por respeito a ele, eu não estou botando pressão. Mas, Pitoli, não são poucas as pessoas que já vieram falar comigo, Chiquini, não pressione o André Mendonça nas redes sociais, não pressione o André Mendonça. Já recebi inúmeros recados, inúmeras ligações de pessoas pedindo para eu não pressionar. Eu não estou pressionando. Eu estou dizendo que um agente público está diante do processo mais nulo da história do Brasil e o mínimo que eu, na condição de advogado, professor de processo penal e cidadão, espero é que um juiz aplique corretamente a lei. Ficou bem claro, né, Vitória? Nos dá esperança, né, doutor? Porque um homem que deixa claro ali que não está contaminado por esse processo de perseguição e um homem que é cristão, né, que é temente a Deus, só dele fazer a justiça, ele não tem que fazer nada para um lado ou para o outro, é seguir a justiça. Exatamente, por isso que eu não isso nos pra traz é esperança. fazer justiça, é aplicar a lei. Agora, Chiquinho, eu queria ir para um outro assunto contigo. O áudio ontem do Ayrton Vieira. Isso pode contribuir em algum ponto, porque hoje, segundo consta, entre hoje e amanhã, vem mais coisa pesada por aí por parte da Vaza Toga. Vem coisa pesadíssima por aí por conta da Vaza Toga. O quanto isso pode interferir no processo? Olha, eu ouvi aquele áudio ontem, tá? Pelo que eu percebo daquele áudio, é naquele momento que o Ayrton está saindo do gabinete. Eu percebo que esse áudio não é de agora. Tá? Sim. Esse áudio me parece que ele se remete àquele momento da audiência de custódia, lembra? Sim. Que ele manda uma mensaginha, estou saindo. Porque veja, o Ayrton, quem é Ayrton? Né? Ele é um juiz de carreira. Tá? Ele é um juiz que fez concurso público, Pitória. Tá? Provavelmente ele é um desembargador federal, provavelmente de algum TRF aí. Tá? Não fui pesquisar, mas deve ser um juiz federal, de carreira. Então veja, ele diz assim, cara, eu não tô aguentando a pressão. Eu tô com um caso na minha frente que é para eu aplicar a Constituição, o ministro fala para eu não aplicar a Constituição. Eu tenho que aplicar a lei, porque eu sou juiz, o ministro manda eu não aplicar a lei. É nítido que ele espanou, porque ele sabe que a lei estava sendo desvirtuada, que a Constituição estava sendo desvirtuada. Então é nítido. Agora, esse áudio vai trazer reflexos, Vitória? Muitos, né? Você tem um juiz que participou de audiências, que despachou dizendo que não tem sanidade mental. Ele falou, estou sem rigidez mental, ou seja, o juiz está julgando a vida de pessoas sem rigidez mental. Pressionado, porque ele é auxiliar ali, ele é um estagiário. Ele é um estagiário ali, ele faz o que o ministro manda. Embora um juiz de carreira, ele está ali para fazer o que o ministro manda. E é nítido do áudio dele que ele fez coisas que ele, na condição de juiz de carreira, não queria e não deveria ter feito, Vitória. Bom, e diante disso, é só aguardar o que vem pela frente e a gente vendo cada vez mais um processo ruir, né? Ruindo. E vem coisa feia. Veja a última fala do Alexandre de Moraes, ele disse, entre erros e acertos, estamos julgando. Ou seja, já sabe que tá vindo coisa ruim. Tem até um buchicho, vou até falar pra vocês aqui, tem um bastidor que vai surgir imagem do 8 de janeiro, hein? Parece que imagens que desapareceram, né, aparecerão, Vitória. Imagina só, hein? Imagens do 8 de janeiro aparecerão. Doutor Chiquini, a nossa honrosa Polícia Federal, que o povo tanto aplaudiu no passado, hoje parece que está investigando receita de omelete. O senhor viu isso aí na internet? Acho que quebrando um ovo lá do Alexandre. Macumba, Borgo. Como é que é?
Tem um vídeo na internet que eles. Eu achei que fosse meme, doutor. Mas parece que é verdade, né? Tem um vídeo na internet com um ovo, assim, uma cabeça. Um ovo. E eles desenham, assim, uma carinha. Cabeça de ovo ou um ovo? Um ovo. Ovo. Não, tem cabeça de ovo. Eles põem uma toga no ovinho toga no ovo. E quebra numa frigideira o ovinho com a musiquinha daqueles índios que cantaram no gabinete do Moraes. Lembra aqueles índios que foram no gabinete do Moraes? É isso aí. E a Polícia Federal tá investigando isso. É um vídeo que o cara tá filmando, o cara quebrando um ovo e fritando o ovo. Aí a Polícia Federal parece, é o que tá dizendo a imprensa. A imprensa que tá falando, não somos nós, né, Bobo? Sim. A imprensa tá dizendo que a Polícia Federal tá investigando esse vídeo. É o famoso tá com tempo, né? Mas vamos lá. Doutor Jeffrey Chiquini. Chiquini, o teu trabalho, aliás, por onde você passa, e você é muito prestigiado, tem falado dos melhores canais aí do YouTube, em veículos importantes, por onde você passa, a gente tem a nítida sensação que essa sua didática, a forma como que você se comunica, aproxima o direito, né, do cidadão. Aproxima o juridiquês ou afasta o juridiquês e nos aproxima daquilo que você escolheu como profissão.